Olá, nono ano, bom dia. Iniciando mais uma aula da semana, hoje quarta-feira, dia 29/9/2021, vamos iniciar a aula falando sobre semelhança. Então, no nosso livro, tivemos algumas questões relacionadas à semelhança. Então, nós vamos observar algumas questões do nosso livro e também vamos observar depois outras questões, mas todas elas sobre semelhança que já falamos nas nossas aulas anteriores. A aula sobre semelhança está exposta no nosso capítulo 8, que é o capítulo de segmentos proporcionais. Então aí nós temos o nosso capítulo e começamos na página 192. Então, na nossa página 192, onde temos aí semelhança de figuras. Na página 193, nós temos aí polígonos semelhantes, que já falamos em aulas anteriores, e que é assunto da nossa avaliação da terceira unidade. Relembrando, esses assuntos vão estar apresentados na avaliação da terceira unidade. Então, vamos observar agora a página 195. Observem que tem aí lembrete. Onde tem lembrete, você vai marcar aí para colocar uma observação. O lembrete já é uma observação, você bota aí, certo? Um asterisco, bota colorido, tanto faz. Contanto que você tenha que lembrar que isso é importante, principalmente para quando você for fazer as questões relacionadas à semelhança. A definição de polígonos semelhantes só é válida quando ambas as condições são satisfeitas, ou seja, ângulos correspondentes congruentes, ou seja, iguais, e lados correspondentes proporcionais. Proporcionais é quando as razões elas têm o mesmo resultado. Então, se as razões têm o mesmo resultado, elas são proporcionais. Apenas uma das condições não é suficiente para indicar a semelhança entre os polígonos. Então, vocês vão ver aí que polígonos são figuras, né, que tem vários lados e vários ângulos. A gente tem aí o triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, octágono e etc. Aí tem aí na questão 30, aplicação. Aí você vai colocar a data de hoje, 29/9/2021, na página aí 195. Então, você vai colocar a data de hoje, vai colocar classe e vai tentar responder, começando na página 195 e terminando aí na página 196. Então, vamos observar. Livro, caderno, estojo, para que a gente possa começar a resolver as nossas questões, certo? Então, a gente pode resolver a questão 30 no livro, como é pouca coisa, a gente pode resolver sim. A gente vai trabalhar com frações, onde a gente vai simplificar as frações e ver se essas frações possuem o mesmo resultado, ou seja, a mesma razão.
Se as frações tiverem a mesma razão, então nós temos aí proporcionais, que eu posso dizer se eles são semelhantes, ok? Então vamos observar o primeiro triângulo, se você está vendo aí a questão de número 30. Verifique se as figuras são semelhantes e justifique. Letra A tem um triângulo, vocês estão vendo que tem um maior e um triângulo menor. Eles são parecidos, então eles podem ser semelhantes, porque os ângulos dele, ó, tem o ângulo AB, o lado AB tem o lado RS, no outro tem CA, tem TR, CB, TS. Então aí tem os 3 triângulos. Então o ideal é você estar com o seu livro, porque você vai conseguir visualizar e vai conseguir colocar os valores. Letra A, o primeiro triângulo com o outro, e a letra B, as duas máquinas fotográficas, certo? Então aqui, para a gente poder então vamos agora para a letra A. Vocês vão ver o primeiro lado. O primeiro lado de um tem que corresponder com o primeiro lado do outro. O primeiro lado de um, A e B, é 5. Então a gente vai fazer aí uma fração onde 5 é o numerador. Correspondente RS. RS é 2,5. Então vocês vão dividir 5 por 2,5. Tira a vírgula, acrescenta o 0, fica 50 dividido para 25. Aí vocês vão calcular a primeira razão. Depois você tem o outro lado, AC, que é 3, e RT, que é 1,5. Então vocês vão dividir 3, que é o numerador, e 1,5, que é o denominador. Tira a vírgula, fica 15, acrescenta o 0, fica 30. 30 dividido para 15, é a segunda razão. E o último lado é CB, 4, TS, 2. É só colocar em forma de fração, 4 dividido para 2. Aí vocês vão dar a resposta das 3 medidas. Cada medida vai ter a sua razão. Se as razões tiverem o mesmo valor, é porque elas são proporções. Então, se os ângulos são iguais, vocês estão vendo aí pela figura as medidas. Um tem 1, tem 2 e o outro tem 3. Se os ângulos são iguais e as razões também são iguais, por quê? Porque vai dar 2, 2 e 2. Todas as razões vão dar iguais a 2. Tudo vai dar igual a 2. Se a sua continha não deu 2, é porque está da forma incorreta, certo? Porque a letra A, todas as razões têm que dar igual a 2. Então, a letra A, você vai colocar são semelhantes, sim. Faz as continhas que dá para fazer aí mesmo no livro, certo? Aí vocês vão botar são semelhantes, sim, ok? Aí agora a gente vai para a letra B, que é a letra da máquina fotográfica. Vejam aí o tracinho maior da primeira, que é 10, certo? E o tracinho maior da segunda, que é 20.
Então vai ficar 10 no numerador e 20 no denominador. Você vai simplificar, porque 10 você não pode dividir para 20, mas você pode simplificar e vai encontrar a razão. Aí depois, a altura da primeira máquina é 5 e a outra altura é 15. Então vai ficar 5 no numerador e 15 no denominador. Você também não pode dividir, mas você pode simplificar, certo? Então, a primeira vai dar 1/2. A primeira deu 1 sobre 2, simplificando 10 e 20, né? Eu posso cortar os zeros, dá 1 sobre 2. E a segunda, 5 quinzeavos, dá 1/3. Então, se as razões são diferentes, eu estou olhando para as figuras. Eu estou vendo que as figuras são parecidas, então elas são semelhantes. Mas a razão deu diferente, deu 1/2 e 1/3. Então, se as razões são diferentes, aí você vai colocar aí na letra B que elas não são semelhantes, ok? Agora na página 196, você vai colocar aí também classe, a data de hoje e vamos resolver a letra C e a letra D, certo? Letra C e letra D, certo? Então a gente teve aí, a gente tem um quadrilátero, que é uma figura de 4 lados, certo? Figura de 4 lados. Então, um ângulo mede 60, é um paralelogramo. E o outro ângulo da figura menorzinha mede 120. Uma medida do primeiro grande é 10 e a outra é 15. E a outra não tem medida. Então, o que é que a gente vai fazer para observar se elas são semelhantes ou não, já que eu não tenho o outro lado, eu só tenho os dois ângulos. Então, na letra C, era para ser o mesmo ângulo. Se um era 60, o menor é 60 e o maior é 120. Então, eu já estou vendo aí que não são, porque era para ter aí o mesmo lado do triângulo e não o ângulo oposto, certo? Vamos ver a letra D. Primeiro vamos para as razões. Vai ficar 4 dividido para 2, 6 dividido para 3 e 8 dividido para 4. Aí vocês encontraram que número? 4 dividido para 2 é 2. 6 dividido para 3 é 2. E 8 dividido para 4 é 2. A razão é 2. Mas vamos ver se os segmentos estão corretos, porque a gente tem que ter os ângulos congruentes. São as duas condições da observação. Ângulos congruentes e razões proporcionais. As razões eu já achei que é 2. Agora vamos ver o ângulo. O ângulo do pequenininho é 17, o outro 34, certo? Então a gente não tem aí uma condição para isso. Então também não é semelhante, ok? Porque o meu ângulo pequeno é de 17, ali no meu outro eu tenho o ângulo do dobro, não é isso? O dobro aí da condição. Então, somente a letra A é que é semelhante. A dupla da letra A é que é semelhante,
Aí agora vocês vão tentar fazer a questão de número 31, letra A e letra B. Né? Temos 2 quadriláteros na letra A e 2 triângulos retângulos na letra B. Na letra A eu tenho 2 paralelogramos, um pequeno e um maior, certo? Que na questão aí já diz que eles são semelhantes, ele só pede para calcular o valor de x. Na letra B eu tenho aí 2 triângulos retângulos, né? Tem um ângulo reto, onde já tem as medidas e ele quer que você encontre o valor de x, certo? Então vocês vão fazer agora a letra A e a letra B e vão encontrar aí o valor de x, ok? Quem está sem o livro eu vou mostrar a foto e quem está com o livro pode acompanhar melhor a página 196, a questão de número 31, ok? Letra A, os 2 paralelogramos e a letra B, os 2 triângulos, certo? Então aí eu tenho 2 razões que vai juntar e vamos achar o valor de x. Então, para achar o valor de x, eu vou ter aí 2 razões, ou seja, 2 frações, onde eu vou multiplicar em x para achar o resultado. E na letra B também, eu vou montar 2 razões para encontrar o valor de x, certo? E encontrar aí o valor da variável. Então, vocês têm aí 31, letra A. Você tem o valor de 13,2, que é o lado de um quadrilátero, e tem o outro lado que é x, tá? Eles têm que ficar um em cima e um embaixo, formando uma razão. 13,2 está para x, igual a 8 em cima, 9,6 embaixo. Então, 8 está para 9,6. Então, como é que ficou? 13,2 está para x, assim como 8 está para 9,6. Multiplica em x, né, meio pelos extremos, e vamos aí encontrar o valor de x. Agora é com vocês, conta de multiplicar e no final a conta de dividir, certo? Não é porque o número tem vírgula que a gente vai ter dificuldade, não. Letra B, só estou dizendo como é que você vai armar. X está para 3,2, ou seja, um em cima e um embaixo. X em cima, 3,2 embaixo. Igual a 4 e 2,5. 4 em cima, 2,5 embaixo. Então, x está para 3,2, porque é o mesmo lado da figura maior e a da figura menor. Está para x está para 3,2, assim como 4 está para 2,5, certo? Então aí vocês vão resolver, vão encontrar o valor de x na letra A, x na letra B, e daqui a pouco eu vou dar aí a resposta, certo? E vocês vão ficar aí com o resto da página 196 para fazer em casa. E nós vamos citar outros exemplos daqui a pouco, mas primeiro eu quero que vocês encontrem o valor de x na questão 31, letra A e letra B. A resposta
resposta da letra A, depois que você multiplicou, certo? E dividiu por 8, vai dar 15,84. Então, se você fez as suas continhas, lembrando que as continhas elas devem ficar no caderno. Não pode fazer no celular, nem na calculadora e muito menos apagar. Deixar só a resposta. Cálculos são as contas, resposta é o resultado final, tudo apresentado no caderno de matemática. A letra B, depois que você multiplicar 3,2 vezes 4, você vai dividir por 2,5, o resultado vai dar 5,12. 5,12. Então, a letra A, 15,84. Letra B, 5,12. Se você errou, você vai tentar aí novamente fazer essa questão. E o que eu quero que vocês tentem fazer? Questão de número 32, questão de número 33, que está aí 2 triângulos, bem parecido com a questão 31. E 34, que tem aí também 2 polígonos. Então, vocês vão fazer a 32, a 33 e tentar fazer a questão 34, certo? Também vou tentar fazer a página 197 e a página 198. Então, tudo isso daí vocês vão tentar. Então, anotem aí. 196, 197 e 198 para a gente encerrar esse pedaço sobre semelhança, ok? Depois a gente vai continuar aí nos nossos próximos tópicos de triângulos diferentes de semelhança, ok? Agora a gente vai ver outros exemplos de figuras semelhantes. Então a gente sempre tem que lembrar que os ângulos eles têm que ser congruentes com as mesmas medidas e as razões têm que serem as mesmas, ou seja, tem que ser razões proporcionais, independente se for triângulo, se for quadrilátero ou se for qualquer tipo de polígono, certo? O que eu quero que vocês façam agora, certo? Então, agora vocês vão copiar aí no caderno de vocês, certo? A atividade para casa, né? Coloca a data de hoje no caderno. Então, questão de número 1. Eu vou dar os passos, vocês vão anotar no caderno e depois vou construir com o auxílio do lápis, tá? E com o auxílio da nossa régua. Não pode traçar sem ser a lápis, traçar de caneta não, porque se errar, não pode utilizar corretivo, porque vai ficar manchado. E o ideal, uma régua, ou se você tiver um par de esquadro, você pode utilizar também os esquadros como régua, certo? Então, primeiro passo, você vai construir um triângulo. Esse é o primeiro passo. O triângulo tem que ter o lado 4 centímetros, 3 centímetros e 2 centímetros. Esse é o primeiro triângulo, tá? 4, 3 e 2. Faz o primeiro triângulo, que é um triângulo não muito grande, né? Se você tiver caderno de desenho, quiser traçar no caderno de desenho, também pode, sem problema nenhum. Aí depois, o tópico 2 é outro triângulo, certo? Um tem que ter 8 centímetros do lado, o outro tem que ter 6 centímetros e o outro 4. Então, 8, 6 e 4. Se não entendeu, traça um triângulo com medida 2, 3 e 4, triângulo menorzinho, e o outro semelhante com os lados 4, 6 e 8, certo? Então, são 2 triângulos que vocês vão traçar aí
em casa. Primeira pergunta. Os ângulos correspondentes são congruentes? Interrogação. Copie a frase e responde de acordo com os triângulos que você traçou. Segunda pergunta. Você construiu pares de triângulos semelhantes? Sim ou não, você vai responder de acordo com o seu desenho. Tem que olhar os dois desenhos que você fez. Terceira pergunta. Dois triângulos que possuem lados correspondentes proporcionais são semelhantes? Interrogação. Então é isso daí que vocês vão fazer para início da nossa atividade para casa. Então vocês vão fazer a atividade de casa, vão enviar pelo aplicativo e vão tentar fazer a atividade do livro. Ok? Uma excelente quarta-feira e boa aula a todos.